Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Brazilian Times Connection. Estamos nessa quarta-feira, dia 29 de abril, com mais um programa especial, batendo um papo com brasileiros que fazem a diferença, com brasileiros que têm um trabalho social, com brasileiros que ajudam outros brasileiros nos Estados Unidos. E hoje, o nosso bate-papo, hoje a nossa conexão é com uma brasileira que se dedica às causas sociais há mais de 23 anos. Reside em Boston, no estado de Massachusetts. Ela se chama Lídia Souza, tem 47 anos, é presidente há 5 anos do New England Community Center, o NECC, em Stoughton, em Massachusetts também. E há um ano preside o Conselho de Cidadãos de Boston, cujo mandato se encerra agora em abril. A gente vai conversar com ela sobre isso. Paralelamente, gente, a Lídia, ela atua como radialista no programa Estação Mulher, junto com a Heloísa Galvão, que integra o grupo de Mulher Brasileira, que vai ao ar todos os sábados e é muito conhecida pelo seu trabalho junto à comunidade brasileira em New England. Vamos bater um papo, ela já está aqui, a Lídia já está aqui, vamos dar uma boa noite para a Lídia. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda ao Brazilian Times Connection. Boa noite, tudo bom, pessoal? Olha, primeiramente é um prazer enorme receber uma pessoa, eu sei que a sua agenda está lotada, muito trabalho, principalmente agora nesse momento de pandemia, um momento muito sério, que a gente sabe que não está fácil nem para os nativos, os americanos, imagina para imigrante que está chegando, e você conseguir uma vaga aí para bater um papo com a gente, um papo muito importante, inclusive para a gente elucidar alguns fatos, algumas coisas para a comunidade brasileira. Lídia. Ah, que isso, a gente, na realidade, nessa quarentena a gente está mais em casa, o trabalho está realmente focado dentro de casa, mas quando a gente pode falar um pouco com a comunidade, a gente sempre arruma um espaço, isso é fato. Maravilha. A Lídia é natural da onde? Você é natural da onde, Lídia? Bem, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca. Agora eu vou dizer assim, eu sou carioca, mangueirense, flamenguista. Olha só, olha, não é combinado e não estou puxando o saco da Lídia aqui não, mas eu adoro, eu sou Fortaleza, claro, no Ceará, mas o meu time do coração é o Flamengo, que é o time do coração da minha mãe também, e mangueirense. Nós estamos em casa, só faltou só a conjunção dos estados, mas enfim, nasci no Rio de Janeiro, fui criada, nasci na realidade no Flamengo, então assim, a minha vida foi totalmente, eu tive a minha vida até os meus 22 anos, 23 anos no Rio de Janeiro, depois eu vim embora para cá. Você já tem quantos anos de América, Lídia? Eu já estou indo já para 23 anos de América? 23 anos, 23. Não, eu saí do Brasil quando eu estava com 24 anos. Eu estou com 23, 47, 23 anos. Fora o trabalho social, o que é que você encontrou? O que é que te trouxe? O que é que te levou aos Estados Unidos? É uma longa história, né? Na realidade, eu vim porque eu tive problemas sérios no meu primeiro casamento, violência doméstica. E aí eu vim tentar, né, uma vida nova. Longe dos problemas, né? Isso. E a gente, quando eu cheguei aos Estados Unidos, era como se eu chego na minha casa. O interessante é que eu sempre relutei de vir para os Estados Unidos. As oportunidades da minha vida, como diz minha mãe, era para eu ter nascido aqui. E acabou que minha mãe, quando estava grávida, desistiu de vir. E acabou eu nascendo no Brasil. E depois ela teve 2 outras chances de vir para os Estados Unidos, e aí ela decidiu não vir na segunda vez, porque eu ainda era pequena. Uhum. E na terceira vez que ela tentou, aí foi quando eu disse não. Eu falei, não, eu não quero ir. Porque eu tinha 15 anos de idade, eu falei, não, meus amigos todos estão aqui, eu quero continuar aqui. Mas quando deu os 24 anos, quem veio fui eu, e depois eu trouxe a minha mãe. Olha só que coisa. É diferente, é uma coisa diferente. Mas, enfim, estamos aqui. Você, como a maioria dos imigrantes, Lídia, você fez todo tipo de trabalho nos Estados Unidos, house cleaning? Bem, eu continuo sendo uma house cleaner. Eu não tenho nenhum tipo de vergonha de dizer que meu primeiro trabalho aqui sempre foi o de limpeza, tá? Não, e esse negócio de vergonha é um absurdo, que house cleaning ganha muito mais do que médico no Brasil e outras profissões aí, hein? Eu vou logo dizendo. Nesse momento é uma situação difícil.
Mas eu digo que eu tenho PhD. Eu tenho PhD em limpar a privada. Eu não tenho problema nenhum. Se falar assim, Lídia, olha, eu preciso de uma ajuda sua, eu preciso que você limpe o meu banheiro. Eu limpo numa tranquilidade, eu não tenho problema nenhum de pegar um vacuum, eu não tenho problema nenhum de carregar um map e de limpar a casa, porque eu acho que isso é o que me fez, o que me transformou na pessoa que eu sou hoje. Hoje, há uma diferença, Lídia, das pessoas que migraram há 15, 20 anos atrás para as pessoas que migraram hoje. Hoje a gente vê, em termos de qualificação acadêmica, eu estou falando de qualificação acadêmica, não estou falando de... eu acho que a gente precisa fazer uma linha cronológica, tá? Para a gente poder entender um pouco essa imigração. Como é que você vê essa leitura? Qual é a leitura que a Lídia, que tem uma vivência de 23 anos, qual é a leitura que você faz? Qual é a linha do tempo que você traz? Do tempo que você migrou para hoje? Eu vou dizer que o pessoal que chegou na década de 90, né, entre 90 e 2000, foram as pessoas que vieram uma imigração diferente da imigração que aconteceu em 2005, 2006, 2007. O pessoal que veio na década de 90, ele veio com aquele intuito, eu vou trabalhar e vou embora. Tá? É um pessoal que tinha mais... Era assim, as pessoas... Fazer um pé de meia, ele queria fazer um pé de meia, ele queria fazer uma grana, e ali era momentâneo. Na cabeça desse imigrante antigo, na sua opinião, era para pegar uma grana e voltar e viver no Brasil. Viver no Brasil, não era para viver aqui. Aí, com o passar, o pessoal que chegou aqui de 2000 até 2010... já começou a modificar, porque veio um pessoal que já começou a criar raízes, que os filhos começaram a nascer. E aí, os filhos nascendo aqui, indo para a escola, as coisas começam a mudar. A gente teve um êxodo muito grande de brasileiros que voltaram para o Brasil na época do Lula. A gente sabe disso, em que muita gente aqui, eu conheço muita gente que falou assim, não, eu prefiro... o dólar do jeito que está, é melhor eu voltar para minha terra. E realmente parecia que o Brasil estava indo muito bem. Então, muita gente deixou e foi embora na época do Lula. Só fazendo um parênteses, uma aspa aí no que você falou. Você acha que as pessoas, então, com esse teu exemplo, elas imigram por muita necessidade ou por algo como você, que acontece na vida, mas a vontade das pessoas, em geral, é sempre ficar na sua pátria mesmo? Às vezes é porque essa pátria não lhe dá uma condição digna de viver e aí a força a ir para outros locais fazendo a imigração, na sua opinião? Você acha que... Bem, a gente sabe que essa questão imigratória ela tem um aspecto cultural e um aspecto sentimental muito grande. Porque, primeiro, ninguém quer deixar a sua casa, ninguém quer deixar o teu local. As pessoas, elas são empurradas, né, pela questão financeira, pelas dificuldades, a procurarem novos ares. Isso a gente vê no nosso próprio país. A minha mãe é um exemplo de dentro do próprio país. Minha mãe é nordestina, paraibana. Olha então, só. Ela deixou Guarabira, que é uma cidade pequena, para imigrar para o Rio de Janeiro. Uma cidade de... Se você parar para você pensar, imagina aquela cidadezinha pequenininha que é Guarabira, hoje é maior, lógico, mas na época da minha mãe era pequenininha, onde tinha uma igreja, onde tinha umas 2 ou 3 ruas, o resto era tudo pasto, e de repente ela foi morar numa selva de pedras, que era o Rio de Janeiro, em plena Zona Sul. Então, assim... que é muito comum isso, inclusive no nordestino. O nordestino ele já nasce com as adversidades da própria região já o forçam isso. Então, o nordestino ele ia para o Rio ou para São Paulo antigamente. Inclusive, o Rio de Janeiro tem um dos maiores centros nordestinos fora do Nordeste. Eu acho que é o maior centro nordestino, que é a Feira de São Cristóvão. Fora do Nordeste, então eles concentraram tanto ali que eles queriam ter uma referência. Isso você buscou agora uma referência muito legal da imigração dentro do Brasil para falar agora da imigração fora do Brasil. Desculpa, porque o que acontece? Da mesma forma que o nordestino fez essa migração para dentro do próprio país, para São Paulo, Rio de Janeiro, ou até mesmo o sul do Brasil, eu acho meio um pouco difícil o sul, mas tem gente que foi para o sul, mas é a mesma forma que
o pessoal do norte, tipo assim, de Minas Gerais, porque a gente começou com essa imigração para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, através de quem? Valadares. Né? Essa imigração ela começou em 1960. O pessoal de Valadares começou a vir para os Estados Unidos e aquilo foi criando, né, uma expectativa. E aquilo foi sendo cultuado dentro de Minas Gerais, por todas as adversidades que Minas Gerais tem. O povo começou a pensar, não, então, em vez de eu ir para o Rio de Janeiro ou São Paulo, ou até mesmo eles poderiam ir para Rio de Janeiro e São Paulo, mas que não dava certo, então, peraí, eu vou tentar ir para os Estados Unidos. E aí a gente vê que essa migração, ela começa a crescer. Então, ela cresceu em 1960, teve uma parada, em 1980 ela começou a explodir de novo, e aí a gente começa a perceber que isso vai crescendo ao longo dos anos, em 1990, 2000, aí tem aquele retrocesso que eu disse, que foi na época do governo Lula. E teve também o problema da econômico de 2008, né? Mas aí a gente entra naquela... Aí a gente pega 2008, que foi a grande crise financeira dos Estados Unidos. A gente viu que teve muita gente aqui que ficou muito ruim mesmo, que foi a bancarrota mesmo. Mas, mesmo assim, o brasileiro ele tem algo dentro de si que ele consegue se virar nos 30. E naquela crise de 2008, muitos brasileiros foram até o fundo do poço, mas hoje esses brasileiros já deram a volta por cima. Os brasileiros que residem aí, que não se dobraram, conseguiram passar pela crise e hoje estão aí fortes. Estão fortes. Agora, nessa transição que a gente vê de 2008, aí a gente entra agora para 2010 e até 2020, esses 10 anos aí, a gente pega o governo da Dilma, onde a gente vê que o Brasil realmente foi... O primeiro governo ainda vai, mas no segundo mandato dela a coisa já não funcionava mais. E aí a gente vê uma outra imigração. Por isso que eu faço uma correlação da imigração com o governo os governos no Brasil. Não, e é super plausível, é uma linha de pensamento plausível e notório que é por conta do poder econômico, é por conta do governo que está atuando, como ele gere o país. É inteiramente plausível, como eu falei, é totalmente plausível isso que você falou. Então, assim, quando a gente chega naquela parte onde a Dilma já não tem mais como governar, porque na realidade não permitem mais que haja governo, porque tá tudo virou um grande circo o Brasil, a gente percebe que a imigração aumenta para cá. Mas aí, quem vem para cá não é aquelas mesmas pessoas que vieram com aquele perfil de 1990. Não são as mesmas que vieram em 2000, que vieram acabaram formando famílias aqui. São famílias que chegam do Brasil com poder aquisitivo, que tinha um poder aquisitivo maior no Brasil. São a classe média que não quer deixar de ser classe média. Então, eu falo assim, peraí, eu tenho um resto de dinheiro, eu vou para os Estados Unidos tentar minha vida lá, porque eu não vou deixar de ter as minhas privilégios. As minhas preferências, né? Eu vou continuar usando a mesma roupa Lacoste que eu comprava no shopping do Rio de Janeiro, entendeu? Entendi. Eu vou continuar tendo o mesmo carro que eu tenho no Rio de Janeiro, eu vou continuar tendo aqui. Então, assim que a gente começa a perceber. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas têm uma high educação. Uma high education. Que diferencia, porque o que acontece? Essas pessoas, elas eram médicos, engenheiros, eles tinham um certo patamar no Brasil. De repente, eles chegam aqui e aí eles vão dar de cara com um cenário totalmente diferente. Um cenário onde eles vão ter que trabalhar braçalmente. Porque, na realidade, você pode ter o diploma que você quiser no Brasil, mas aqui você não vai poder usar. Você só vai poder usar se você fizer a transferência de crédito. Você só vai poder estudar se você tiver autorização para você estudar. Então, assim, as pessoas chegaram achando que elas iam continuar sendo o que elas eram lá.
Mas elas tinham essa consciência, Lídia? Na sua opinião, elas viam, olha, vou dar um exemplo lá, um prático aqui. Eu sou advogado, vou para os Estados Unidos, vou advogar lá. A gente sabe que até existe alguns meios, sendo um paralegal, alguma coisa assim, mas para advogar tem todo um processo. Essas pessoas, já que você lidar com essas pessoas no dia a dia, você conversa com essas pessoas, que a gente já vai chegar no teu trabalho para quem esteja nos assistindo nesse momento entender. Essas pessoas chegam com essa consciência, chegam com, de uma certa forma, com uma ilusão que poderiam continuar trabalhando no que trabalham no Brasil. A gente sabe que a qualidade de vida é inerente. Você trabalhou em qualquer coisa, você tem uma qualidade de vida bacana. Mas a profissão tem uma continuidade, eu acho que seria meio que uma autoilusão. Eu acho que eu vou concordar com você que as pessoas chegaram aqui. Primeiro, eu acho que elas não vieram direto para Boston, elas vieram primeiro para Miami. Porque Miami, a gente sabe, é um pouco do Brasil. Então, assim, elas tentaram Miami, Flórida, viram que não deram certo, porque se você quer ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro na Flórida. Só se você já estiver estabilizado, muito bem estabilizado. Você vai ganhar dinheiro aqui em cima. Porque Massachusetts é um dos estados mais ricos que tem. É a válvula propulsora dos Estados Unidos, é Massachusetts. Então, a gente sabe que o dinheiro está aqui. Mas aqui, essas pessoas elas vão ter que encarar uma construção, elas vão ter que encarar um serviço de landscaper. Será que elas estão realmente prontas para isso? Será que uma pessoa que era um engenheiro, ele estava pronto para ser mandado por um peão que mora aqui há 20 anos? Eu digo peão, não porque é peão, mas porque, em comparação ao engenheiro, ele é o peão. Seria o peão da obra do engenheiro. Se fosse no Brasil, seria o peão. Não passaria do peão. Até não seria, talvez, nem até o ajudante. Né? Ele é o dono do landscape. Ele que detém, ele que sabe como é que funciona, aonde compra, como é que fala com... E o inglês dele não é o inglês que aquele camarada chegou, que é o engenheiro. E, de repente, aquele engenheiro vai ter que trabalhar para aquele cara. Você acha que isso vai funcionar? E a gente começou a ver uma grande alta de pessoas que estavam frustradas, pessoas que entraram em depressão. Teve muita gente que não deu conta de ficar aqui e voltou. E teve aqueles que começaram a se adaptar à situação. A nova realidade. A nova realidade. E aí usa da seguinte forma, quer ver? Fala assim, eu estou me adaptando porque aqui eu tenho pelo menos segurança e eu tenho uma boa escola para os meus filhos. Mas, no fundo, quando essas pessoas falam isso, a gente sente uma frustração dentro delas, porque, na realidade, elas gostariam de continuar sendo o que elas eram no Brasil. Ou então elas chegam e falam assim, mas eu não posso ficar ilegal nesse país. Aí você olha para a cara da pessoa assim, e qual é a sua esperança? Eu tenho que transformar, eu sair desse visto de turista e passar para o visto de estudante. E aí a gente... Teve uma demanda, só te cortando, teve uma demanda muito grande disso. A gente tem relatos, inclusive, de pessoas, criou-se aí um mercado, vou chamar de mercado negro, um mercado negro de assessorias, onde pessoas que tinham essa experiência vendiam isso. E é notório, foi percebível isso, que criou-se esse mercado justamente para atender essa demanda que você está falando, né? Então, aí o que acontece? Essas pessoas que não conseguiam se adaptar direito à nova realidade, elas falaram assim, não, peraí, então eu vou fazer o seguinte, eu não quero ficar ilegal, eu vou partir para estudar. Então, alguém da família vai aplicar para o visto de estudante. E começou esse mercado que você está vendo. Muitos não deram conta de ficar, aí muitos já acabaram que retornaram, outros ficaram. Mas, para você continuar os seus estudos, você tem que ter muita grana para você ir para uma universidade aqui. Principalmente se você é um estudante internacional. E aí você vai continuar fazendo esses cursos até quando? Aí a imigração começou a olhar, peraí, tem algo aqui errado. E começou a ter aqueles problemas com a imigração. Passado esse momento, a gente tem um outro momento, que foi o impeachment da Dilma e aquele governo de transição do Michel Temer, e aí a gente era Bolsonaro.
a gente percebe que a imigração, ela deu um boom. E aí a gente fala assim, mas por que deu um boom? Mas esse boom que deu não era daquele tipo de imigração que foi feito no meio do impeachment da Dilma e no governo de transição. Porque quem veio para cá era uma classe média. Aí agora, quem está vindo para cá, que está fazendo a imigração, foi a imigração feita pela borda do México. Uhum. E aí era uma imigração feita nos anos 80, muito feita pelos valadarenses na década de 80. Isso, aí a gente volta. Você está vendo como é que a onda da imigração ela vai? Agora a gente não está recebendo esse pessoal de classe média. A gente está recebendo realmente o povo necessitado. É aquele povo que tem essa ilusão de que aqui você vai tirar dinheiro em árvore. O sonho americano mal vendido. Mal vendido. E eu sempre falo que eu acho que o direito das pessoas virem, as pessoas têm que ter o direito de ir e vir, tá? Uhum. É o direito delas. Mas cabe a nós, aqui, que mora aqui nesse local, sermos sinceros com as pessoas. A questão da sinceridade é o fato de que as pessoas não podem se guiar para uma rede social. Um canal de YouTube, um vendedor de sonho. Não é? Então, aí a gente começa a perceber que as pessoas começam não só a ter aquele sonho que já é algo inerente da região de Minas Gerais, né? Mas começa a perceber que as pessoas estão vendo pelas próprias redes sociais, pelo Facebook. Nossa, o camarada estava comigo aqui há 3 meses atrás, sem ter comida na casa dele. Ele encarou o deserto do México, ele encarou a travessia do México e hoje ele está com carro zero, ele está com roupa de marca. Telefone, iPhone, último modelo. Último iPhone. Quem olha isso pelas redes sociais, o que vai pensar? Ah, eu também quero. E aí começa essa corrida desenfreada. E a gente sabe das notícias, porque a gente sabe os números, que ano passado foram mais de 20 mil brasileiros que atravessaram a fronteira do México. Por aquele sistema que se chama o Caicai. E aí a gente vê... Só que aí, nesse momento, como é que funciona o Caicai? São famílias inteiras chegando. Então, é pai que passa com 2 filhos, é mãe que passa com 1 filho. Então, sempre estão chegando aqui famílias inteiras praticamente. E às vezes pode até se fragmentar, um passar, outro não passar, ser deportado dali. Essas novas medidas do Donald Trump de deportação em massa, eu como jornalista não tenho medo de falar isso, porque é isso que a gente está vendo. Quando você coloca dentro de um avião 70, 80, 50 pessoas e manda para um país, é uma deportação em massa. É uma deportação em massa. E de pessoas que, como você disse, venderam até que não tinha, fizeram dívidas absurdas com coiotes, arriscando a vida passar por um deserto para chegar aí e acontecer isso. Só fazendo um paralelo, você fez uma busca de linha do tempo muito bacana. Buscou aí, vou trabalhar entre a década de 80 e essa nova demanda agora. A década de 80 ela resistiu, ela ficou aí, ela foi para fazer dinheiro, como você disse, aí começou a ter filhos, ficaram os pés e fincaram as raízes nos Estados Unidos. Hoje, essa classe média que saiu ali desde a época dos problemas com a Dilma e ainda está tendo hoje, essas pessoas, elas foram para os Estados Unidos arriscando tudo, ou essa galera que ainda está insistindo, estudando, tentando uma grana aqui, outra ali, essa galera você acha que vão, na sua opinião, claro, isso é uma opinião, mas vão continuar nesse sonho, ou muitas vão desistir e tentar a profissão que já tinha no Brasil? Olha, muita gente eu sei que já retornou e muita gente continua tentando aqui. Agora, a gente tem um quadro de uma pandemia mundial. Era isso que... Olha a conversa, quando a conexão é boa, era aí que eu ia chegar. Era exatamente nesse ponto que eu ia chegar. A gente falou de situações de não adaptação, aquela coisa de profissão. Aí agora eu vou fazer a pergunta para ficar redondinho aqui, Lídia. Lídia, e com essa pandemia, com todos esses problemas acarretados por uma coisa que eu acho que nunca houve
no mundo, nessa nossa geração vivida pela gente. Como vai ficar a situação dos imigrantes? Porque a gente sabe que não está fácil nem para os americanos, já são mais de 40 milhões de pessoas desempregadas. Como fica a situação do imigrante? Olha, eu posso te dizer que é triste, é muito triste. Por quê? Porque a gente, nessa pandemia, a gente conseguiu perceber, a gente já sabia que o governo que está na Casa Branca é um governo anti-imigrante, que usa do imigrante para chantagear e para conseguir o que ele quer. E nesse momento da pandemia, eu acho que foi o pior ato que eles poderiam fazer com os imigrantes. Tudo que vocês ouviram falar de ajuda aos americanos se resumiu aos americanos e a quem tem documento. Então, quem tem green card, quem tem uma autorização de trabalho, quem está legalmente nos Estados Unidos, foram agraciados por esta ajuda econômica que o governo federal propôs. E até mesmo os governos estaduais. Agora, os imigrantes indocumentados, eles não tiveram nada. Eles estão completamente desvalidos, esquecidos. E desamparados. Pelo governo, totalmente desamparados, eles eu vou falar para você, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que nesse momento, para a gente caracterizar o que é o imigrante indocumentado hoje, nesse país, são os homeless. São pessoas que não têm absolutamente locais, eles não têm nada. Então, eles são invisíveis aos olhos do federal americano e são invisíveis aos olhos do governo brasileiro também. Então, essas pessoas, elas estão sem identidade, gente. É triste dizer que essas pessoas, elas perderam seus trabalhos, elas perderam a condição de sobrevivência, de dignidade, elas estão vivendo da ajuda das organizações que conseguem um dinheiro para poder transformar esse dinheiro em alimento, ou transformar o dinheiro, pegar uma doação e poder dar 200, 300 dólares para uma família, a gente sabe que 200, 300 dólares é uma ajuda, mas que não vai pagar um aluguel. Então, a gente percebe o quanto que... E é um povo que mora nesse local que faz movimentar a máquina para que os americanos sobrevivam. Lídia, nesse momento, a gente sabe que você tem um trabalho social muito importante. Eu vou já falar também do trabalho social meio que psicólogo mesmo, de ouvir problema, mas eu vou para esse trabalho social agora mais de ajuda física, de levar uma cesta. Como é que está o atendimento a essas pessoas? Muitas pessoas, pelo trabalho que você desenvolve, um trabalho social que você já vem desenvolvendo há muitos anos aí nos Estados Unidos, você está sendo muito procurada. Quais as histórias que estão chegando para você? O que está chegando até você? Bem, no início, quando começou a pandemia, o que começaram a acontecer foram os casos de violência doméstica, as pessoas pedindo ajuda. Depois foi a leva do pessoal que não tinha dinheiro para pagar o aluguel no dia 1º de abril. E quando passou o 1º de abril, que foi entre 1º e 10 de abril, as pessoas aí, quem tinha condições pagou o aluguel, mas aí ficou com dinheiro, segurou o dinheiro que tinha e começou a ter problema com a questão de comida. E aí nós decidimos, a gente começou a perceber que começou a vir pedidos de ajuda. E aí nós decidimos fazer uma dispensa solidária. Né? Na organização que eu sou diretora, a gente criou uma dispensa solidária. Pode até reforçar o nome, que é o New England Family. Isso. E aí, no NEC, a gente faz distribuição de cesta básica. Antes da pandemia, eu queria só deixar, antes da pandemia, nós atendíamos cerca de 1.200 a 1.400 brasileiros por mês. Era uma coisa de solidariedade, estar ali ajudando, era uma coisa que vocês fazem. Em Nova York também eu participo de uma igreja lá no Queens, que a gente, última sexta-feira do mês, a gente fazia essa distribuição também, mas era uma coisa social, umas pessoas mais vulneráveis, umas pessoas que estavam perdendo um emprego, estava ali um idoso.
não era algo gigantesco como está acontecendo agora. Então, você distribuía cerca de 1.000 e... Não. Antes da pandemia, nós atendíamos cerca de 1.200 a 1.400 pessoas com diversos problemas. Uhum. Aí, nós temos também uma parceria, a organização tem uma parceria com o Consulado Geral do Brasil em Boston. Uhum. Então, as pessoas procuravam a gente para fazer emissões de documento e ali traziam os problemas. Eu estou com um problema na minha casa, estou com um problema com eu trabalhei e não recebi, eu estou com um problema de violência doméstica, eu estou com um problema de saúde mental, eu estou com um filho com problema de droga, enfim. Aparecia um leque de problemas. Então, a gente sempre trabalhou em parceria com outras organizações também. E aí, o que acontece? Na pandemia, a gente restringiu a ajuda para a questão alimentar. Se chega outro tipo de pedido, a gente vai ajudando conforme a gente pode, mas questão financeira, a gente não vai ter condições de ajudar o povo, porque a gente não tem dinheiro para ajudar o povo. Então, o que a gente fez foi focar na questão alimentar. Pelo menos fome, ninguém vai passar. É aquela questão, é uma prioridade. Nesse primeiro momento, o que é a prioridade? É matar a fome e se cuidar, para não adquirir o coronavírus, né? Isso. E aí, hoje, nós estamos entregando por semana cerca de 130 a 140 cestas básicas por semana. Então, toda segunda, quarta e sexta-feira, a gente faz entrega de cesta básica. A cesta básica, ela é feita para durar mais ou menos, no máximo, de 3 a 4 semanas. E as pessoas, os empresários brasileiros estão ajudando? Como é que está a questão de ajuda? Porque a gente abre esse canal aqui, esse espaço até para que as pessoas possam te encontrar e fazer alguma doação. Quem puder ajudar, como é que faz? Então, nós somos uma organização sem fins lucrativos, como no Brasil é chamada de uma ONG, né? Uhum. Então, a gente teve doações de landscapes, de donos de landscape para a gente, que doaram uma certa quantia para que a gente transformasse esse dinheiro em comida e fizesse as cestas básicas. Então, assim, a gente também pede ajuda da própria população. Quem tem condições, gente, olha, a gente está precisando de açúcar, a gente está precisando de café, pasta de dente, biscoito. A gente faz uma relação e coloca nas redes sociais. As pessoas vão lá e compram. Então, assim, quem tem condições, ajuda quem não tem. E também a gente tem essa ajuda dos business, né? Então, se a pessoa quiser entrar em contato com a gente, basta só mandar uma mensagem de texto para o número 774-707-0082. Que aí ela falou, olha, eu queria fazer uma doação, a gente vai mandar a conta corrente para onde a pessoa tem que fazer a doação, e toda doação a pessoa vai receber o papel para fazer a dedução do imposto de renda. Maravilha. Então, olha, vocês já podem entrar em contato aí com a New England Community Center, a NEC. A gente vai deixar os contatos da Lídia aqui direitinho. Vocês podem entrar em contato aqui através das mensagens aqui na página do Brazilian Times. Assim que acabar a live, precisar, a gente passa aí. E para as pessoas que estão precisando, vocês estão conseguindo atender novos pedidos, Lídia? Sim, então assim, a pessoa tem que mandar um text message para esse número que eu te passei, que é o 774-707-0082, e a pessoa pede cesta básica. Ela só tem que escrever lá, preciso de cesta básica. E aí a gente vai enviar para aquela pessoa um link, né, onde a pessoa vai fazer o seu cadastro, para que a gente possa ter o cadastro da pessoa e depois, quando acabar o tempo dela de 3 semanas, a gente entra em contato de novo para saber se a pessoa precisa de outra cesta básica. Até para mapear e dar uma organização, né? Isso, Eu entrevistei um membro do Mantena há 2 semanas atrás, e a gente está sempre conversando com pessoas dessas organizações, do Mantena, que fica em Newark. E ele me relatou uma situação até muito triste, principalmente a gente que trabalha com imprensa, você também radialista, esse seu programa, a gente ouve muito problema, a gente realmente queria que as pessoas tivessem os seus sonhos sendo realizados, e ele me falou que os custos da cesta, começou às vezes começaram a fazer uma cesta lá de 120 e poucos dólares, depois eles conseguiram baixar, foi para 70 dólares, 80 dólares, enfim. Algumas pessoas estavam pedindo ajuda para comprar a passagem de volta.
e aí eles não estavam dando mais cesta. Algumas pessoas eles estavam comprando alguns tickets, algumas passagens, com passagens valendo até $120. Aí, em Massachusetts, já está começando a ter esse tipo de pedido? Me ajuda a comprar uma passagem, quero voltar para o Brasil. Está tendo isso aí ou ainda não? Olha, já houve para a gente alguns pedidos, mas geralmente esses pedidos a gente repassa ao consulado, porque a gente pede para que o consulado possa ver se existe... Porque, assim, a gente tem percebido que em outros países existe a repatriação, né, dos brasileiros. Então, de repente, tendo um número maior de pessoas querendo retornar ao Brasil, quem sabe o governo brasileiro possa olhar para esses brasileiros aqui e faça a repatriação. Né, de um charter, é uma coisa mais, né? Enfim, mas, infelizmente, se alguém chegar e pedir para que a gente compre um ticket de viagem, eu vou dizer para você, infelizmente, a gente não tem condições de comprar um ticket agora. A gente tem condições de dar comida, mas a gente não tem condições de comprar um ticket. Porque o ticket agora está muito caro. Lá em Newark, a gente vê que as regiões têm uma certa disparidade de diferença. Eles disseram que, inclusive, lá eles conseguiram passagens baratas lá por conta desse negócio da pandemia. Mas, anyways, enfim... Um outro trabalho muito importante que você realiza, você tem um programa ainda aos sábados, né? Isso é o Estação Mulher. Isso. Fala um pouco desse trabalho do Estação Mulher. O Estação Mulher, ele é um programa que já vinha sendo feito pelo Grupo Mulher Brasileira, pela Heloísa Galvão. Esse ano eu entrei no programa para ajudar a Heloísa e eu percebi que eu realmente adorei o rádio. Acho que rádio é a minha cara. Então, assim, a gente fez o rádio até o início de abril. E aí, depois, com a pandemia, e Chelsea, onde era a rádio, é o epicentro do estado de coronavírus. Chelsea, você está dizendo a cidade. Eu morei em Chelsea. Eu morei entre Chelsea e Everett, quase na fronteirinha ali, naquele quarto. Na fronteirinha, né? Pois é. Então, a rádio ficava lá em Chelsea, ali perto do Market Basket. E aí, a gente decidiu de não ir mais à rádio, mas continuar fazendo o programa de casa. Então, todo sábado, às 11 da manhã, a gente faz o programa. Né? É pautado em quê? Qual é a pauta? Sempre a mulher imigrante? Não, a pauta é diversa. A gente fala da mulher, a gente fala de política, a gente faz reclamação, a gente puxa a orelha do governo. Ou melhor, a gente fala de tudo um pouco. Ele é bem eclético. Bem eclético, E agora, na pandemia, a gente resolveu fazer um encontro. Então, nós já estamos todos os dias, 8h30 da noite, de segunda a sexta, às 8h30 da noite, nós temos um encontro marcado com a comunidade. Olha, que bacana. E aí a gente fala sobre tudo que é novo para a comunidade. Seguro-desemprego, como é que aplica, Então, o que sai no dia, a gente já está tentando trazer no próximo dia para que a comunidade saiba como é que vai navegar nesse sistema tão difícil, que são todos esses benefícios, o que as pessoas têm direito, o que não têm direito, aonde buscar ajuda, enfim. E agora vamos tocar num assunto bacana, vamos só reforçar como encontrar a rádio, qual é a rádio, vamos dar o endereço direitinho. Uhum. O endereço da rádio a rádio é a 12h30 AM, mas a gente, nesse momento, está fazendo pela página do Grupo Mulher Brasileira. Vamos aproveitar e vamos seguir aí, gente. Vamos seguir o Grupo da Mulher Brasileira aí, hein? Grupo Mulher Brasileira, a página no Facebook é o Grupo Mulher Brasileira. O nosso programa Estação Mulher também tem uma página no Facebook. E a nossa lá do New England Community Center também tem uma página. O Conselho de Cidadãos também tem página. Enfim, todas essas páginas você vai encontrar eu, Heloísa e todo mundo que trabalha com a comunidade. Lídia, maravilha. Um dos trabalhos fenomenais que você tem, que quando inclusive o Juninho falou de você, para ser pautado aqui, para a gente bater esse bate-papo no nosso Conexão Ceará, Conexão Ceará é meu outro programa, no nosso Brasília Times Connect, é tudo conexão, né?
Como o Juninho me falou para você ser nossa convidada, ser pautada aqui no nosso Brazilian Times Connection, é um trabalho que você tem aí muito bacana de prevenção ao suicídio. Por que o imigrante ele procura a pior saída para os problemas? Quando eu digo imigrante, porque a gente sabe que tem um número muito grande. A gente relata aí durante anos, a gente vê pessoas que cometem o suicídio. Por que isso, Lídia? Você que já conversa bastante com essa pessoa, por que acontece a saudade, está longe de casa, sei lá, não quer voltar para o Brasil? O que é que acontece? Isso é uma curiosidade minha, que eu tenho certeza que também vai ser das pessoas aí. Bem, quando a gente fala do suicídio, a gente fala da maior dor que o ser humano pode ter. É a maior dor, é a dor da alma. É o maior pedido de viver que aquela pessoa está pedindo ao outro, né, ao seu semelhante. Quando uma pessoa chega a esse grau dessa dor máxima, é porque ela perdeu completamente o sentido. E quando a gente fala de imigração, ela faz essa conexão. Por quê? Quando você migra, você deixa para trás aquele ponto de apoio seu. E muitas das vezes é a tua família, às vezes não é a sua família. Você sabe que às vezes qual é o ponto de apoio de uma pessoa? É lembrar daquela praça onde tem aquele coreto. Referência pessoal. A referência daquela igreja branquinha que ficava no centro da cidade. De repente, é aquela pessoa, aquele senhorzinho daquela venda que vendia para ele um refrigerante. Aquele homem era um ponto de referência para aquela pessoa e ela só vai se dar conta quando ela está fora. E, de repente, aquela pessoa faz essa viagem, porque além da viagem, né, que você faz, quando você migra, você chega num local que você não tem conhecidos, você não domina a língua, porque, me desculpa, quem quiser vir para cá e falar, eu sou prova disso. Quando adolescente, a minha mãe me colocou para estudar na cultura inglesa. Então, eu tinha o domínio do inglês? Tinha. No Brasil, eu tinha domínio do inglês. Mas quando eu cheguei aqui, o que eu aprendi não serviu quase para nada. O que eu aprendi, eu digo para você, hoje eu leio muito bem, eu sei ler e escrever muito bem e agradeço muito o que eu tive no passado. Mas a minha dicção, ela só veio ser aprimorada com os anos que eu tenho de América. Uhum. Então, assim, a língua é uma barreira. A cultura é uma barreira. A comida é uma barreira. E, de repente, você tem que estar você está envolvido dentro desse sistema, um sistema agressivo, porque nesse local você não pode parar. Por isso que as pessoas hoje, elas estão completamente desorientadas dentro de casa. Porque essa terra não é uma terra de você falar assim, eu vou descansar. Hoje eu não vou fazer nada, vou levantar minha perna para o ar e vou ficar sem fazer nada. São poucos os que podem fazer isso. Porque as pessoas, elas trabalham 24/7. E, de repente, você se vê numa pressão, porque no Brasil, você sabe que sexta-feira, 6 horas da tarde, acabou. Sábado e domingo é lazer. São poucos os que trabalham sábado e domingo no Brasil. É verdade. Não é verdade? É verdade. Bem, então, assim, a gente percebe que o que a gente vive aqui é completamente... Tem gente que não tem feriado, que não tem sábado e domingo, que não tem noite, que dorme apenas 2 horas por noite, 3 horas por noite. Eu cheguei a um ponto na minha vida, quando em 2005 para 2006, eu estava dormindo praticamente 3 horas por dia. Por quê? Porque eu estava com uma carga de trabalho tão alta, que aí quando eu dei conta, eu falei, peraí, o que eu fiz na minha vida? Foram 10 anos que eu levei da minha vida numa carga alucinada, que, ok, financeiramente é bom? É, mas e o prejuízo da tua saúde? E aí o que acontece? O imigrante que faz essa viagem, que tem todos esses desafios, ele ainda tem a saudade.
a saudade daquela vendinha, a saudade dos pais. Aí ele quer construir no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a ver que ele quer morar aqui. E aí, como é que vai ser essa vida? A pessoa não sabe o que ela quer da vida dela. Ela não sabe se manda dinheiro para lá, se ela investe aqui. Aí ela tem os familiares, aí tem a pressão imigratória, porque sempre é a pressão imigratória nas eleições. E acaba que a pessoa vai desenvolvendo uma ansiedade, a pessoa não dorme, a pessoa come mal, a pessoa não tem uma qualidade de vida. E aí ela adoece. E ela vai adoecendo aos poucos. E aí os índices de depressão vão aumentando, os índices de ansiedade vão aumentando, e nada mais é, quando nós chegamos ao suicídio, é quando a gente ultrapassa todos os limites de todos esses anúncios que foram dados ao corpo e a pessoa não percebe. E aqui a gente tem uma cultura, o americano tem uma cultura, eu tenho vários vizinhos. Uhum. Eu moro numa casa onde eu tenho um vizinho de um lado, um vizinho do outro. Se você chegar para mim e perguntar qual é o nome do seu vizinho, eu sei o nome da minha vizinha da minha esquerda, mas da minha direita, eu não sei. Eu moro na minha casa há quase 14 anos. E eu não sei o nome do meu vizinho da minha direita. Por quê? Porque a gente não tem conexão. Não existe. O brasileiro já é aquela coisa conectada. Por isso que a quarentena é muito difícil para o brasileiro. O isolamento é muito difícil para o brasileiro, em especial. Olha, bem colocado isso aí. A gente às vezes faz críticas. Fica em casa e as pessoas estão saindo. E a primeira vez que eu vejo uma pessoa falar algo que você falou, eu já, poxa, é verdade. Então a gente está cobrando uma coisa que é muito difícil para o brasileiro. É. Nessa luta de trazer as pessoas de volta à vida antes que ela cometa o suicídio, você já conseguiu, pelas suas contas, salvar quantas pessoas? Ai, olha, eu não sei assim te dizer quantas pessoas, mas eu tenho certeza que a gente pode ajudar muitas pessoas. Assim, eu não posso dizer números, mas eu acho que muitas pessoas foram ajudadas. Um dos grandes sonhos meus era poder ensinar as pessoas quais são os sinais que uma pessoa dá quando ela está em momento de crise. E quando você vê que a pessoa está num momento de crise que fala que quer se suicidar, o que você vai fazer? Geralmente as pessoas não sabem o que ela tem que fazer. Então, eu pensei, eu juntei as meninas do NEC e falei assim, gente, a gente precisa elaborar algo. Aí eu conheci o Dr. Leonardo, que é um psiquiatra da Brown University, e eu cheguei para ele e falei assim, eu tenho um grande sonho de poder fazer uma cartilha de prevenção ao suicídio. E ele falou assim, Lídia, então vai escrevendo e me passa o rascunho. E eu vejo o que a gente precisa modificar. Então, eu fui escrevendo, pedi ajuda para a Flávia Feijó, que na época era psicóloga do consulado. Tive o apoio do Dr. Leonardo Batista, que é professor é psiquiatra e professor da Brown University. Uhum. E a gente conseguiu construir a cartilha de prevenção ao suicídio, que tem a campanha todo Setembro Amarelo. Em português. Em português, que nós temos a campanha Diga Sim à Vida. Olha, essa cartilha, parabéns por esse trabalho. Olha, essa cartilha foi lançada em 2016. Ela está aberta, totalmente gratuita para as pessoas no website do Consulado Geral do Brasil em Boston. Na primeira página, a cartilha está bem lá no final. Você desce a primeira página do consulado, está lá a cartilha Diga Sim à Vida, você basta clicar e ela desce para o teu computador. Todo ano, a gente faz a campanha no Setembro Amarelo para conscientização e prevenção ao suicídio, porque é necessário que a gente fale, é necessário que a gente ouça as pessoas, é necessário que a gente trabalhe com as pessoas sobre esse assunto, que a gente diga às pessoas que existe vida, que a vida ela precisa ser vivida, ela precisa ser exaurida por todos nós, sabe? A gente tem que dar para as pessoas
a força para que elas consigam caminhar. E que o sistema de saúde mental nos Estados Unidos... E o sistema de saúde mental nos Estados Unidos, ele é complicado, mas a cartilha ensina como você pode entrar no sistema de saúde mental e o que você precisa fazer. Então, olha, é o que a gente... É o nosso legado, né? Esse é o nosso legado. Maravilha. Olha só, gente, o nosso Brazilian Times Connect de hoje, tivemos esse papo muito bacana, esclarecedor, super simpática a Lídia que atendeu o nosso pedido. Quero agradecer demais, Lídia, a sua participação, colocar o Jornal Brazilian Times à disposição, as nossas páginas, o que precisar para divulgação. Mas antes de terminar, eu só agradecer aqui também uns parceiros que apoiam o Brazilian Times nesse momento, que é o Breck Law, que eu sou advogado brasileiro aqui nos Estados Unidos, e ele está mandando um recado dizendo que, atenção, devido à quarentena, estamos disponíveis para consulta por telefone e videoconferência. Então, o Breck Law atende pelo 978-453-7225, na 648 Central Street, em Lowell, Massachusetts. E também agradecer aqui ao Atlas Cable e Service. Ele está com um plano lá super bacana do Triple Play, por $79,99. Entre em contato com eles aí, eles vão fazer um preço bacana para vocês. Lídia, quer deixar considerações finais? Página, vamos reforçar. As pessoas que queiram ajudar, às vezes a pessoa quer ajudar, quer doar, não sabe aonde. Olha, eu indico aqui o trabalho da Lídia, é um trabalho sério, um trabalho aí de vários voluntários, de várias áreas aí, atendendo o imigrante brasileiro nos Estados Unidos. Você falou, até no comecinho da entrevista, a gente não deu para desmiuçar muito ali sobre as agressões domésticas, está tendo muito, não só nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Vamos ter paciência, os homens, vamos se acalmar aí, que esse negócio vai passar, né, Lídia? É verdade. Bem, eu acho que a mensagem é stay home, stay safe, né? Fique em casa, se proteja, porque você não está só se protegendo, você está protegendo quem está na linha de batalha, que são os médicos, os enfermeiros, quem faz a limpeza dos hospitais, quem trabalha diretamente com quem tá acometido pela Covid. Então, assim, você estar em casa, você está dando oportunidade para que esses profissionais possam trabalhar corretamente e que não haja a superlotação. Para que a gente não veja, como a gente está vendo no Brasil, 300 pessoas em lista de espera para ter uma cama de UTI. Então, essa é a conscientização que o povo precisa ter nesse momento de pandemia. Eu quero deixar para vocês a página do NEC, que é o newenglandcommunitycenter.com, tá? Vamos lá seguir, gente. Vamos lá na página, salva nos favoritos. A gente nunca sabe quando vai precisar e as meninas estão aí. Pois é. E a gente também tem a página do Conselho de Cidadãos, que é conselhodeboston.com. A gente tem o telefone do NEC, que é o 774-707-0082. E também tem um telefone, tem o telefone do Conselho, que é o 857-302-0094. Bem, quando a nossa live acaba, gente, pode ficar despreocupado. Você pode voltar aqui e anotar direitinho, pausadamente. Querido, muito obrigado. Parabéns pelo belíssimo trabalho, um trabalho altruísta, um trabalho que pensa nas pessoas, um trabalho de empatia, que eu acho que isso é muito importante, principalmente num momento de pandemia como a gente está passando. Empatia sempre, se colocar no lugar das pessoas, e vocês estão fazendo isso com muita qualidade, com muita maestria. Parabéns pelo trabalho, Lídia. Obrigada, gente. Olha, muita paz para todo mundo e a gente está aí. Obrigadão. Esse foi mais um Brazilian Times Connection. Na próxima quarta-feira a gente volta com mais programa, batendo um papo com brasileiros nos Estados Unidos, contando como está passando a pandemia, contando seus trabalhos, o que é que está fazendo para ajudar o próximo. Até a próxima vez. Muitíssimo obrigado.